Pessoal, tudo bem? Eu não ia fazer vídeo sobre hoje, né? Hoje sobre isso, aquele quadrinho A Mentira do Dia. Mas não adianta, né, pessoal? É você abrir o Twitter e você vê uma bobagem dessa. E uma bobagem até perigosa, né? Porque, de novo, aquele pessoal anti-vacina, né? Então vamos lá, vocês vão entender o que está acontecendo. Essa aqui é aquela bolsonarista que eu já mostrei aqui, ó, Elisa Brown. Ela tem 400 mil seguidores, é bolsonarista, sempre defendendo o Bolsonaro. E ela postou essas duas imagens aqui dizendo que o Bolsonaro estava certo, ó. Ora, ora, ora. Então quer dizer que, segundo o estudo mais extenso sobre o tema, o Bozo acertou outra vez, dando a entender que o Bolsonaro estava certo na questão de vacinas. Porque em dezembro de 2022 o Bolsonaro disse assim, ó: Bolsonaro diz que a melhor vacina contra a Covid-19 é pegar a doença. Presidente que já contraiu a doença disse que já está imune, o que a ciência não garante e que não vai se vacinar. E aí ela postou essa matéria aqui do R7 que fala que a infecção por Covid dá imunidade similar à da vacina, afirma um estudo. Primeiro, será que essa informação do Bolsonaro é verdade? Será que a melhor forma de você se imunizar contra uma doença é contraindo a doença? Então beleza, vamos pegar o vírus do HIV, vamos injetar em nossos corpos o vírus da varíola, febre aftosa, gripe espanhola, peste bubônica, ebola. Será que daria certo se a gente contaminasse todo mundo com esses vírus e ia ficar todo mundo imunizado? Não, pessoal, não dá certo. Porque isso é de uma ignorância, sabe, tão grande, que se a pessoa se contaminar com o vírus fosse uma forma de imunizar a pessoa, não haveriam tantas mortes pelo vírus. Só que no Brasil, por exemplo, nós já estamos com 698 mil mortes. Todas essas 698 mil pessoas aqui no Brasil, pessoal, elas contraíram o vírus. Elas ficaram imunes? Responde para mim, qual dessas 700 mil pessoas, eu vou arredondar aqui no vídeo, qual dessas 700 mil pessoas ficaram imune? O Brasil tem 3% da população mundial. E mesmo assim nós tivemos 10% das mortes por Covid no mundo. Ou seja, o Brasil é uma coisinha de nada em população a nível de planeta. E mesmo assim, um entre cada 10 habitantes do planeta que morreu do vírus foi brasileiro. Funcionou para essas 698 mil pessoas aqui pegar o vírus, elas ficaram imunizadas? Não, pessoal, essas 698 mil pessoas morreram e estão agora sepultadas. Não funcionou. Então isso é de uma imbecilidade tão grande que, se fosse assim, não teríamos tido a peste negra, que devastou 2/3 da Europa, não teríamos tido, por exemplo, a gripe que atingiu a Europa, que matou acho que 1/3 do continente europeu, não teríamos tido a gripe espanhola, que matou milhares de pessoas no planeta inteiro, inclusive o presidente do Brasil na época, no século passado, e nem essas 698 mil mortes. Então isso é de uma ignorância tão grande, pessoal, dizer que a melhor vacina contra uma doença é pegar a doença, que eu queria ver então se o Bolsonaro toparia pegar alguma dessas doenças. Por exemplo, varíola. Será que ele aceitaria ser infectado com varíola para se imunizar de varíola? Aposto que não, né, pessoal? Agora, o que imuniza as pessoas e diminui as mortes, pessoal, é isso daqui, ó. É a vacina. Esse aqui é um gráfico que mostra a correlação das mortes com a vacina. Aqui em verde é o número de mortes que nós tivemos no Brasil, ó. Vocês podem ver que foi subindo. E aí, quando começou a vacinação, ó, vocês podem ver quanto mais as pessoas foram se vacinando, mais esse número aqui foi diminuindo, ó, até que chegou numa equivalência e depois inverteu. Ó. Quanto mais pessoas vacinadas, menos pessoas morreram. Estão vendo, pessoal? Então, a única forma de imunizar a população ou atingir aquela chamada imunidade de rebanho é com vacinação. Isso aqui não existe, tem que pegar a doença para se imunizar. Ah, Ronaldo, mas você pode depois do seu corpo desenvolver uma certa proteção? Pode, mas às custas de muita morte. Foi assim que a gente conseguiu sobreviver à gripe. A gripe antigamente ela era uma doença mortal na Europa. Eu estou falando de gripe comum. Mas depois de tanto o ser humano pegar gripe, o ser humano foi desenvolvendo mais proteção contra a gripe, mas num processo evolutivo. Não de você pegar a doença e pronto, você vai estar imunizando. Tanto que até hoje, pessoal, as pessoas morrem de gripe comum. Vocês sabiam disso? Pode pesquisar aí no Google o número de mortes por gripe. Posso até pesquisar aqui para vocês verem. Ó, número de mortes por gripe comum. Ó, por gripe comum. Vamos ver quantas pessoas morrem por gripe comum. Aqui, ó, o Brasil tem recorde de morte por gripe. Deixa eu ver. A gripe influenza, essa aqui é a influenza. Ó, gripe mata muito mais que coronavírus, de acordo com os dados da... Aqui não dá para ler tudo. Mas também eu não posso ler, só posso ver a manchete, porque a maioria desses sites é de assinar. Mas vocês estão vendo, pessoal? Não tem nada a ver isso daí, é de uma imbecilidade sem tamanho.
E por fim, a matéria que ela está lendo aqui no Twitter dela, que é do R7, é uma matéria que você não sabe nem qual é a fonte, nem qual foi o estudo, e ela mesma ignora que, segundo esse estudo científico, olha o que tem aqui, essa palavrinha aqui, ó, híbrida. Vamos ler juntos, ó. Cientistas concluem que a proteção híbrida pode reduzir hospitalizações, mas advertem que é muito arriscado sofrer com a doença. Vocês sabem o que é híbrida, pessoal? Híbrida é a mistura de duas coisas. Ou seja, a pessoa ter se vacinado e já ter contraído o vírus. Então não é assim como eles dão a entender, ou como o Bolsonaro tinha falado. Isso aqui é uma mentira. Tanto que eu li aqui a matéria, um estudo meio vagabundo de uma tal de Lancet, não sei nem que instituição que é essa, nunca ouvi falar aqui, ó. Foi publicado numa revista The Lancet. Enfim, e aqui no final eles ainda avisam o seguinte, ó, que ela não menciona ali, ó, quer ver? Vamos ler aqui, a partir daqui, ó. A vacinação é a maneira mais segura de adquirir imunidade, enfatizou essa revista o principal autor da análise, Stephen Lin, pesquisador da Escola de Medicina da Universidade de Washington. Isso aqui ela não menciona. A vacinação é a maneira mais segura de adquirir imunidade, não pegando o vírus, como ela dá a entender aqui que o Bolsonaro estaria certo, tá? E eles concluem dizendo, ó, o estudo, no entanto, oferece uma visão mais precisa do que é possível esperar do desenvolvimento de uma imunidade híbrida na população, pois cada vez mais pessoas estão vacinadas, aqui, ó, vacinadas e contraíram o vírus pelo menos uma vez. Então isso aqui é uma mistura híbrida de vacina e contrair o vírus. Os estudos sugerem que as futuras ondas de Covid resultarão em níveis reduzidos de hospitalização, conclui o estudo. Então o que esse artigo está dizendo dessa revista Lancet? Está dizendo que a mistura híbrida de você tomar a vacina e contrair o vírus pode ser uma imunização melhor. Não está excluindo a vacina. E não está de nenhuma maneira dizendo que a melhor maneira de você se proteger de uma doença é contraindo o vírus. Não está dizendo isso. Até porque senão nós não teríamos tido tudo isso aqui de mortes no Brasil. Tá bom, pessoal? É complicado. Quem puder dar um like aí no vídeo, tá, pessoal? Quanto mais like, engajamento, atividade, ajuda a aumentar o alcance. Paz a todos.